E agora a gente vai tentar analisar a injetividade sob os olhos da álgebra linear. Ok? De um jeito parecido com o que a gente acabou de fazer sobre a injetividade. Então, se T é uma transformação linear, são equivalentes às seguintes propriedades. Primeiro, que T é injetiva, e a segunda é que o kernel de T é tão pequeno quanto possível, é o subespaço nulo do domínio. A terceira propriedade, que a nulidade de T é igual a zero. Lembra o que é nulidade? É a dimensão do kernel. Tá? Então, 2 e 3 é equivalente, quem sabe já esteja bem claro. Simplesmente porque isso aqui é a dimensão disso. Mas a gente vai ver em detalhes daqui a um minutinho. E, de novo, no caso em que V tem dimensão finita, essas três propriedades, a injetividade da T, é equivalente à dimensão da imagem ser igual à dimensão do domínio. Ok? Então, essa parte, esse teorema com injetividade é um pouquinho mais trabalhoso para ser provado que o análogo à subjetividade, mas, de novo, utilizando teoremas, resultados que a gente já viu em aulas passadas. Principalmente na equivalência de 1 e 2, tem que fazer as duas implicações separadamente, tá? Então, vamos primeiro mostrar que 1 implica em 2, que a injetividade de T implica que o kernel é trivial. Não só trivial, ele é o subespaço nulo. Então, vamos lá. Suponha que a transformação T é injetiva. Como que a gente mostra que o kernel é o subespaço nulo? Tem que mostrar que o único elemento do kernel é o vetor nulo. Então, tome um x, um vetor x pertencente ao kernel. O que a gente pode fazer com isso? Né? Não tem muita coisa que pode fazer. É um elemento do domínio, tem uma transformação linear, aplique a transformação linear nele. Bem, como ele está no kernel, a imagem dele é o vetor nulo do contradomínio, mas eu quero mostrar que x é o vetor nulo do domínio. Então tem que aparecer alguma relação entre x e o vetor nulo do domínio. Olha só, a gente sabe que transformações lineares levam vetor nulo em vetor nulo. Então, o vetor nulo do contradomínio é igual à imagem do vetor nulo do domínio. O que eu tenho aqui? T de x é igual a T de zero. Mas a hipótese que a gente fez aqui é que a transformação é injetiva. Sempre que dois pontos têm a mesma imagem, eles devem ser iguais. T de x e T de zero são iguais, portanto, x e zero são iguais. Isso mostrou que o único possível ponto do kernel é o vetor nulo. Ou seja, o kernel está incluso no subespaço nulo. Mas a inclusão oposta é trivial, né? O subespaço nulo está sempre incluído em qualquer subespaço vetorial. Ele é o menor subespaço vetorial. Então a inclusão oposta é trivial e os dois espaços são iguais, certo? Isso terminou a prova dessa implicação. A injetividade implica na trivialidade do kernel. E quanto à implicação oposta? Aqui, na verdade, a gente não usou muita coisa da linearidade, né? Só para essa equaçãozinha aqui, né? Só usamos isso para provar essa implicação. A outra implicação usa um pouco mais da linearidade da transformação T. Então, vamos lá. Supõe que o kernel é o subespaço nulo. A gente tem que mostrar que a função é injetiva. Como que se faz isso? Pega dois vetores do domínio do subespaço V, que tenham a mesma imagem, e trabalha de algum jeito para mostrar que eles são iguais. Se u e v estão no domínio e tem a mesma imagem, a gente tem que deduzir de algum jeito que u e v são iguais. Ora, mas a gente já tem o quê? Tem uma hipótese envolvendo o vetor nulo. E se nós queremos mostrar que u e v são iguais, é a mesma coisa que mostrar que a diferença deles é nula. Então, vamos tentar usar isso. Tá? O que a gente pode fazer? Considera a diferença dos vetores, u menos v, que está meio escondido aqui,
e depois aplica a nossa função t. Quem que é t de u menos v? Pela linearidade, combinações lineares são preservadas, t de u menos v é igual a t de u menos t de v. Ok, mas os vetores u e v foram tomados de modo que eles têm a mesma imagem, portanto, t de u menos t de v é o vetor nulo. Opa, mas olha só, eu tenho a imagem de alguma coisa é nula, portanto, essa alguma coisa está no kernel, que tem uma condição interessante com o kernel. Então, u menos v, a diferença de u e v está no kernel, que, por hipótese, é o subespaço nulo. Ou seja, u menos v tem que ser esse único vetor no subespaço nulo. A diferença deles é trivial, é o vetor nulo, que é a mesma coisa que dizer que os dois vetores são iguais. Então, assumindo que o kernel é trivial, nós provamos que sempre que dois vetores têm a mesma imagem, eles devem ser iguais. Ou seja, assumindo que o kernel é trivial, a transformação tem que ser injetiva. Então, aqui foram as duas implicações. T injetiva implica em kernel trivial implica em T injetiva, certo? Isso termina a prova de que 1 é equivalente a 2, nesse teoreminha. E agora o 3 é um pouco mais fácil, tá? Essa aqui é a afirmação do item 2, que o kernel é trivial. Ok. O que significa dizer que um espaço vetorial ele é o espaço nulo? Bem, o espaço nulo é o único espaço vetorial que tem dimensão zero, né? Então, dizer que esse espaço aqui ele é nulo é a mesma coisa que dizer que ele tem dimensão zero. Ok, o que é a dimensão do kernel de uma transformação linear? Por definição, é a nulidade da transformação. É só outra palavra para o mesmo número. Então, o item 2 do teorema é equivalente ao item 3. Simplesmente usando esse fato que o espaço nulo é o único com dimensão zero e definição de nulidade. Tá? Então, essa é equivalente mais ou menos trivial. Agora, tinha aquela outra parte que não falava sobre o kernel, a dimensão do kernel, mas falava sobre a dimensão da imagem. Ok, isso aqui nos fala algo sobre a dimensão do kernel. Eu quero mostrar que isso é equivalente a uma afirmação sobre a dimensão da imagem. Como que eu relaciono dimensão de kernel e dimensão de imagem? Tem um teorema que faz isso para a gente, que é o teorema do núcleo da imagem, certo? Se V tem dimensão finita, então a dimensão de V é a soma da dimensão do kernel com a dimensão da imagem. Aqui deveria ser a transformação T e não I. Ok? Mais errinhos de digitação. Então, a nulidade da transformação T, não I, é igual a zero. C somente C, como está escrito aqui por definição de nulidade, a dimensão do kernel é igual a zero, ok? Então, isso aqui, dimensão do kernel é igual a zero, C e somente C, esses dois termos são iguais. C e somente C, a dimensão de V do domínio é igual à dimensão da imagem, tá? E aqui a gente usa a dimensão finita para poder cancelar esse zero aqui. De novo, caso infinito, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas aqui são todos números naturais, dá de fazer essa brincadeirinha. Esse valor é zero, C e somente C, esses dois são iguais, tá? Então, a nulidade é zero, C e somente C é a dimensão da imagem, a menos de erro de digitação da transformação T, é igual à dimensão do domínio. Exatamente o último item do nosso teorema. E isso pode ser utilizado para conseguir algo similar ao que a gente fez com transformações sobrejetivas, que é o seguinte: se você tem um espaço V de dimensão maior do que um espaço vetorial W, ou seja, V é
maior do que W, então não existe nenhuma transformação linear injetiva de V em W. E a prova, de novo, como é uma afirmação com não existe alguma coisa, um jeito mais fácil de lidar com ela é provando a contrapositiva. Se existisse uma transformação linear injetiva, então, o que a gente já viu no outro teorema? A dimensão do domínio, V, é igual à dimensão da imagem, T. Certo? Só que a imagem é um subespaço do contradomínio. Portanto, a dimensão dela é menor ou igual à dimensão do contradomínio, né? A dimensão é preservada por... ou melhor, a dimensão é preservada por inclusão de espaços vetoriais. Certo? Esse aqui é um subespaço desse, então a dimensão é menor ou igual. Que é exatamente a negação dessa afirmação. Então, a negação dessa afirmação aqui que eu selecionei implica na negação dessa, é a contrapositiva do teorema. E eu gosto de pensar nesse teorema aqui como, de novo, uma versão linear do conhecido princípio da casa dos pombos, que diz o seguinte: se você tem um jeito de dizer, se você tem mais meias do que gavetas e você quer guardar todas as suas meias, você tem que botar pelo menos 2 pares de meia na mesma gaveta, tá? Não é possível você botar mais objetos, você tem muitas coisas que você quer botar dentro de uma quantidade menor de outras coisas. Então, 2 das suas coisas iniciais têm que ser postas no mesmo ponto. Você tem que identificar, juntar 2 coisas. E aqui é parecido. Se você tem um espaço grande, não é possível botar ele dentro de um espaço menor se não forem feitas identificações de elementos do teu espaço grande, tá? Que é mais ou menos essa a ideia. Sempre que um espaço grande ele entra dentro de um espaço menor sobre uma transformação linear, certos pontos do teu domínio vão ter que ser identificados. E que tipos de conjuntos são preservados por transformações lineares injetivas? A gente viu, conjuntos geradores são preservados, a propriedade de um conjunto ser gerador é preservada por imagens diretas, por transformações lineares sobrejetivas. Aqui é parecido, mas não é com geradores, é com subconjuntos linearmente independentes. Se T é uma transformação linear injetiva e I é um subconjunto independente do domínio, então a imagem direta dele, que está em W, de novo, um errinho de digitação, a imagem direta é linearmente independente também. E como que se faz isso? Usa a definição de independência linear. Se nós tivermos uma combinação linear nula dos elementos desse conjunto, da imagem direta do I, conjunto que é independente, então ela vai ter essa forma aqui, né? Quem são os vetores dessa imagem direta? São imagens de vetores no nosso conjunto I. Tá? Então, uma combinação linear desses vetores vai ter essa carinha aqui para alguma escolha de vetores VIs no nosso conjunto I. E o que a gente tem que fazer para concluir que o T de I é independente? Mostra que sempre que uma combinação linear dos elementos dele, ela é o vetor nulo, então os coeficientes aqui tem que ser todos iguais a 0. Como que se faz isso? Assumir isso. E pela linearidade de T, tanto somas quanto produtos por escalares entram dentro do argumento da função T. E olha só, eu tenho T de um vetor igual a 0. Ou seja, esse vetor, no qual T é aplicado, pertence ao kernel. Mas pela injetividade, quem que é o kernel? Ele é trivial, o subespaço nulo. Ou seja, esse vetor aqui ele tem que ser o vetor
nulo. Então, partindo de uma combinação linear nula dos elementos de T de I, nós obtivemos uma combinação linear nula dos elementos de I. E, portanto, os coeficientes dessa combinação têm que ser todos iguais a zero. Ok, e os coeficientes aqui são os coeficientes da combinação linear dos elementos de T de I. Então, transformações lineares injetivas preservam independência linear.